Olá, meus irmãos, nós vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias para meditarmos nesta noite do dia do Senhor. Em João capítulo 10, nós vamos ler novamente a partir do verso 1 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler então, meus irmãos. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nesta noite, o dia do Senhor, fale conosco através da Tua tão santa palavra, Senhor. Continue nos instruindo neste texto tão precioso. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. E amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos continuar, meus irmãos, neste momento, a estudarmos, então, prosseguirmos no estudo desse tão precioso, maravilhoso, importantíssimo texto de João capítulo 10. Eu tenho dito aos irmãos que esse capítulo ele está ligado intimamente ao capítulo anterior, como um capítulo exatamente, meus irmãos, que fala do bom pastor em relação aos falsos pastores, aos falsos pregadores, aos falsos líderes religiosos, que estão ali no capítulo 9, representados por aqueles juízes, não é? Por aqueles líderes religiosos que julgaram o caso do ex-cego e finalmente expulsaram o ex-cego. Então aqui Jesus está pensando exatamente em si, como bom pastor, aquele que depois de que esses falsos pastores expulsaram o ex-cego, Jesus, o bom pastor, o recebe. Ele crê em Jesus, ele é salvo, ele é transformado pelo poder da palavra de Cristo Jesus, né? Então não somente ele é cegado, ele é curado, melhor dizendo, da sua cegueira física, mas também ele é curado da sua cegueira espiritual por aquele que é a luz do mundo, nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Então Jesus é esse bom pastor. Jesus está pensando exatamente nisso que tinha acontecido com esse cego, quando ele coloca essa ilustração para nós, meus irmãos. E os falsos, que aqui Jesus coloca como os ladrões, como os salteadores, como os mercenários, como os estranhos, tudo isso na verdade são designações para esse mesmo tipo, não é, de pessoas que se colocam como pastores do povo de Deus, mas que na verdade não são.
Nosso Senhor Jesus Cristo, então, conta essa ilustração, apresenta essa ilustração para que ele se separe desses e para que ele deixe, consequentemente, uma orientação para as suas ovelhas, para que elas tenham esse discernimento, para que elas não sigam os falsos pastores. Jesus diz que as ovelhas de Cristo, as genuínas ovelhas de Cristo, não ouvirão os estranhos, os enganadores, mas apenas o bom pastor, o verdadeiro pastor das ovelhas. Elas reconhecerão a voz apenas do verdadeiro pastor. Evidentemente, esta palavra está inserida nisso. Isto é, de que essa palavra também vai orientar as ovelhas para que elas venham se precaver contra esses falsos pastores e venham, seguindo as orientações dessa palavra, então seguir apenas, olhar e crer e seguir apenas o verdadeiro pastor, que é o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, por essa palavra. Por isso que nós estamos estudando, procurei mostrar aos irmãos que essa palavra, na verdade, é um alerta de Cristo para nós, é uma orientação de Cristo para que nós não caiamos nas mentiras, nos enganos desses falsos pastores, e efetivamente as ovelhas de Jesus vão ouvir essa palavra e não vão seguir esses falsos, esses pastores mentirosos, esses pastores enganadores. Irmãos, essa ilustração de Jesus, conforme eu falei também semana passada, é daquela que acontecia no Oriente, em que o Senhor ali está pensando no pastor que conduz as suas ovelhinhas para esse local, que diz aqui o capítulo 10, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então é levado a esse curral, a esse local onde as ovelhas ficariam ali protegidas. Então pastores levam essas ovelhas, elas ficam ali, esse espaço então cercado de muros, protegido, e tem um porteiro que conhece o pastor, e também esse porteiro não vai deixar ninguém ali entrar, que não seja realmente os verdadeiros pastores, os donos daquelas ovelhas que estão ali. Então chega um momento em que o pastor, depois de um período, ele vai buscar as suas ovelhinhas, e o porteiro o reconhece, o porteiro sabe quem ele é, ele vai pela porta, ele não vai por outro lugar. E as ovelhas também conhecem a voz dele, e o seguem exatamente porque reconhecem a sua voz. Mas os falsos, os enganadores, eles pulam o muro. Então isso aqui o Senhor Jesus Cristo está usando uma ilustração, Quem é verdadeiro pastor não precisa pular o muro, muito ao contrário. Ele vai, se apresenta o porteiro, vai à porta, chama as suas ovelhas, ali o porteiro abre a porta para ele, ele chama as suas ovelhas e então ele as tira e conduz as suas ovelhas. Mas o falso, o ladrão, o salteador, aquele que quer roubar as ovelhas, aquele que quer maltratar as ovelhas, não. Ele pula o muro. Então, semana passada, nós colocamos, irmãos, pela profecia de Ezequiel, capítulo 34, que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, aqui, pensando nessa profecia, nós podemos crer nisso, ele está cumprindo esta profecia, ele a cumpre, porque ali em Ezequiel 34, o Senhor diz que os pastores falsos, na verdade, os pastores estavam maltratando as ovelhas, e que o próprio Senhor iria pastorear as suas ovelhas, iria resgatá-las, iria protegê-las, já que esses pastores não estavam fazendo, na verdade, o seu serviço, o seu trabalho, estavam se mostrando, então, pastores falsos, pastores que não estavam realmente cumprindo o seu papel. E o Senhor diz, nessa mesma profecia, que vai constituir a Davi, como aquele que será realmente seu pastor, através, então, do qual o Senhor Deus pastoreará as suas ovelhas, Então esse Davi seria aquele que iria cuidar das suas ovelhas, e as ovelhas o iriam seguir, irmãos. Esse Davi, então, na verdade não se trata de Davi, do Antigo Testamento, aquele grande rei de Israel, que na verdade sempre é um tipo de Cristo. De Davi viria o Messias, e Davi, na verdade, é um tipo do rei genuíno e verdadeiro. Davi é apenas um tipo, é uma ilustração dele, mas o verdadeiro rei é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui, meus irmãos, evidentemente Jesus ele está se colocando como o
pastor que cumpre essas profecias, todas as profecias lá do Antigo Testamento, que não está só em Ezequiel, só um exemplo, nós podemos pensar no exemplo, Salmo 23, tão famoso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, em que Deus é comparado ao pastor e o seu povo, as suas ovelhas, mas ali Ezequiel é muito importante para João 10, porque ali Deus diz, eu vou trazer o meu pastor, eu vou constituir realmente um pastor, e esse pastor, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 34 de Ezequiel, só para nós relembrarmos, no versículo 23, aliás, o Senhor Deus diz assim: suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi é quem as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Então, quem é esse Davi? Esse Davi seria um Messias, e Cristo aqui claramente está se colocando, irmãos, como esse que cumpre a profecia de Ezequiel 34, como o que vem e quando ele pega ali, quando ele recebe o ex-cego, depois que aquele pobre homem ter sido expulso pelos falsos pastores da sinagoga, ficando numa situação difícil, quando ele toma esse ex-cego e o recebe e se apresenta a ele como o Salvador, crês tu no Filho do Homem? E aquele homem crê. Então, meus irmãos, aqui nós podemos dizer, quando ele diz aqui no versículo 35, crês tu no Filho de Deus, né? E ele responde e diz, quem é ele, Senhor? Verso 36 do capítulo 9, para que nele creia. Aí Jesus responde, tu já os tens visto, é aquele que fala contigo. Então Jesus, ele está pensando tudo isso, ele é esse pastor constituído por Deus, ordenado por Deus Pai, enviado por Deus Pai para exatamente resgatar, pastorear, restaurar, curar e cuidar das ovelhas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Lá em Ezequiel também, outro detalhe que eu falei semana passada, o Senhor Deus também vai tratar de ovelhas e ovelhas. Então aqui nós temos pastores verdadeiros, o pastor verdadeiro e o falso pastor, tanto Ezequiel como aqui também João capítulo 10, mas também Ezequiel e também João capítulo 10, nós temos as ovelhas de Cristo, as verdadeiras ovelhas, e as outras ovelhas que não são de Cristo. As ovelhas de Cristo vão ouvir a sua voz, João 10. Quer dizer, que há aqui também uma separação, não somente entre pastores e pastores, mas ovelhas e ovelhas, irmãos. E esse assunto nós vamos também tratar, se Deus assim nos permitir, na medida que nós formos fazendo a exposição desse preciosíssimo capítulo 10 de João. Mas então nós temos aqui, irmãos, e semana passada eu parei neste ponto, ou seja, no ponto em que é a porta, não é? Jesus, ele coloca aqui então a questão seguinte: vocês vão identificar os falsos pastores, separando-os do bom pastor por esse detalhe. Os falsos, que são ladrões, que são salteadores, depois ele vai chamá-los, né, uma ilustração um pouquinho diferente, né, dessa, com mercenários ou estranhos, vamos dizer assim. Mas esses falsos, esses ladrões, esses salteadores, eles vão pular o muro, enquanto que o verdadeiro pastor, o bom pastor, ele vai pela porta e o porteiro abre-lhe a porta, né? Abre o portão. Então, o que significa isso, afinal de contas, em termos mais claros? Aqui Jesus está falando na ilustração. Na ilustração fica bem evidente, né? Olha, se tem um muro cercando ali o curral, e você tem o porteiro, e você tem a porta, o verdadeiro pastor não vai pular o muro, evidentemente, né? Como você não pula o muro da sua casa quando você chega na sua casa, mas você tem a chave, você entra pela porta, você é o dono da casa. Quem pula o muro, quem é? O ladrão. Eu lembro de um querido pastor que diz assim: se eu vir alguém pular o muro da minha casa, né, de madrugada, evidentemente, né, o que eu vou imaginar? Né? Vou imaginar que é um invasor, alguém que vem para fazer mal a mim e a minha família, e terei que reagir, proteger a minha casa, proteger a minha família. Eu lembro que esse pastor colocou assim, dessa maneira, porque isso é óbvio, irmãos. Uma pessoa que pula o muro não é verdadeiro, não está com boas intenções, não é bom pastor.
Então Jesus usa essa ilustração. Na ilustração está claríssima, né? O verdadeiro pastor é aquele que vai, se apresenta ao porteiro, o porteiro já o conhece, ele chama as suas ovelhas, o porteiro abre a porta, as ovelhas o ouvem, as ovelhas o conhecem, então não tem nenhum problema, não tem aí nenhuma dificuldade, ele não precisa pular o muro. Quem pula o muro é porque é falso pastor. Mas na prática, irmãos, ou em termos de significação, né? Porque aqui é uma ilustração que o nosso Senhor Jesus Cristo usa, o que é isso, afinal de contas? E nesse ponto que eu parei semana passada. Hoje, na nossa exposição, e eu disse aos irmãos, eu tenho dito aos irmãos que eu pretendo ir com um certo cuidado e um pouco mais devagar, né? Eu poderia pegar logo esse texto e expor de uma vez, mas nós vamos uma certa cautela, porque o texto é tão rico, eu gostaria de me deter um pouco mais nele, até como do que em outros textos tenho feito, irmãos, para a nossa consideração, para o nosso estudo. Eu creio que é muito importante para nós, porque esse é um capítulo tão precioso, tão importante das Escrituras Sagradas. Afinal de contas, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer quando ele colocou essa ilustração de que o falso pula o muro, mas o verdadeiro vai pelo portão, vai pela porta? O que significa isso na prática das nossas vidas, no nosso dia a dia? Bom, meus irmãos, a situação, a resposta a essa pergunta aparece, né, se elucida quando nós pensamos exatamente em Ezequiel. Quando o Senhor Deus diz no capítulo 34 de Ezequiel, quando ele fala assim, irmãos, no verso 23, eu suscitarei sobre eles um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi é quem as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Aqui o Senhor está falando que ele, Deus o Pai, iria enviar este pastor, e este pastor então, ele iria pastorear as ovelhas. Ele iria resolver o problema dos falsos pastores ou dos pastores indignos que não estavam cumprindo seu papel, enviando o seu pastor. Ele o enviaria, ele viria do Pai. Irmãos, aqui está então a chave para nós entendermos de forma prática, né? O que Jesus quer dizer quando ele fala de pular o muro e ir pelo portão. O que é ir pelo portão? Ir pelo portão significa vir ao mundo com legitimidade vinda de Deus Pai. Isto é, vir ao mundo não por si, não como uma fraude, não como alguém que está vindo porque diz ser, mas alguém que está vindo de fato como o enviado do Pai para pastorear as suas ovelhas. Essa é a porta. Se nós pegarmos, irmãos, Ezequiel capítulo 34 e unirmos com o Evangelho de João capítulo 10, nós vamos chegar à conclusão que o que o Senhor Jesus Cristo quer dizer aqui, na verdade, quando ele diz eu sou o bom pastor, e ele diz assim, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Entrar pela porta é entrar pela instituição divina. É realmente vir tendo sido enviado pelo Pai como genuíno, como verdadeiro pastor. Essa porta é a instituição divina, vinda do Pai. É ser enviado pelo Pai. Aqui está o segredo de nós entendermos essa porta. Todos aqueles que não estão nessa categoria, que não estão debaixo, vamos dizer assim, vou usar essa expressão, desse guarda-chuva da instituição divina, são falsos. Esses que pulam o muro, consequentemente, esses que pulam o muro são aqueles que não foram genuinamente enviados por Deus o Pai, mas são fraudes, são usurpadores, são pessoas que se colocam assim, mas que de fato não são. São fraudes, são mentirosos, são enganadores, não foram enviados por Deus o Pai. Então, meus irmãos, nós temos aqui a genuína, vamos dizer assim, instituição, como esta porta pela qual o bom pastor entra para resgatar as suas ovelhas. É o envio do Pai. É o chamado e o envio do Pai, meus irmãos. Enquanto que o que seria pular um muro, consequentemente, o que seria pular um muro? Pular um muro seria
aqueles que, não tendo sido enviados por Deus Pai, não tendo sido realmente enviados por Ele, não estão cumprindo a profecia de Ezequiel 34, mas eles se põem como se fossem enviados por Deus Pai. Eles se colocam assim, eles mentem, eles enganam, eles vêm pela fraude, eles pulam o muro, eles não vêm pela porta, eles não vêm pela porta da instituição, mas eles pulam pelo muro. Esse pular significa eles fraudam, e eles penetram ali no curral, eles estão ali diante das ovelhas, e eles então vão atacar as ovelhas. Eles vão roubar, eles vão matá-las, vão usar de violência, eles vão destruí-las. João capítulo 10, verso 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eles não vêm pela instituição divina. Então aqui, irmãos, quero deixar bem claro que passar pela porta é vir pela instituição divina, é realmente, genuinamente ter sido enviado por Deus o Pai. Pular o muro é usurpar, é enganar, é dizer que veio por Deus, é fazer, é mentir dizendo que veio por Deus, quando no entanto a intenção em pular esse muro é matar, é destruir, é acabar com as ovelhas. Meus irmãos, é isso efetivamente podemos entender na prática o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui quando ele fala que o verdadeiro pastor vem pela porta e o falso, os usurpadores, os ladrões, os salteadores, os estranhos, eles pulam efetivamente o muro. É isso que ele quer dizer, meus irmãos. Isso vai nos fazer entender muitas coisas, e eu gostaria de desenvolver um pouco mais o significado disso em termos práticos, para que nós possamos então, irmãos, colocar como um alerta para as nossas próprias vidas. Observem que o Senhor Jesus Cristo ele está colocando aqui algo muito importante, algo que não é apenas uma ilustração, que não tem nada a ver conosco, não, ele está aqui colocando pastor verdadeiro, falsos pastores, ovelhas verdadeiras que seguirão o pastor verdadeiro e ovelhas verdadeiras que vão se precaver em relação a esses falsos pastores. E ele também vai falar mais adiante um bocadinho, né, ainda no capítulo 10, ele vai falar para nós a respeito das falsas ovelhas, daquelas que vão seguir os falsos, que não são suas ovelhas, que não ouvem a ele, que não ouvem o Pai. Então é o texto que coloca para nós o seguinte: e nós? O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você? É um texto que tem uma aplicação direta, prática, em relação à nossa própria vida. Nós, pelo nosso procedimento, pela nossa vida, estamos mostrando que somos verdadeiras ovelhas? Quem nós estamos ouvindo são verdadeiros pastores? Nós estamos seguindo o bom pastor, afinal de contas? Nós estamos realmente seguindo a sua palavra, reconhecendo a sua voz? Ou nós estamos seguindo falsos, ou nós estamos seguindo enganadores? Consequentemente, o que está acontecendo conosco? Nós estamos experimentando vida e vida com abundância? Conforme João capítulo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos chegar lá, se Deus quiser, nós vamos explicar o significado dessa vida abundante, que também tem sido muito, muito distorcida nos nossos dias, inclusive por falsos pastores, falsos pregadores. Mas nós estamos experimentando a vida eterna, a vida abundante, a vida genuína, como consequência de seguirmos o bom, o verdadeiro pastor, ou não? Ou nós estamos, na verdade, sendo destruídos? Deus nos livre disso, mas Jesus diz lá: o ladrão vem para matar, o ladrão vem para roubar, o ladrão vem para destruir. E ali ele está falando desses falsos pastores, né, que vêm exatamente, que destroem, que causam grande dano à vida das pessoas. Então é um texto, meus irmãos, de uma aplicação prática muitíssimo importante, muitíssimo vital, que na verdade vai fazer diferença entre a vida eterna e a morte eterna. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus estarão salvos, estarão alimentados. Ele vai dizer lá no versículo 9, observe: eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O que evidentemente
significa também que aquele que não entra pela porta, que aquele que ouve falsos pastores vai se perder. Vai perder a sua alma, vai destruir a si mesmo, vai ser morto, vem para matar, vai ser morto, roubar, vai ser roubado, vem para destruir, vai ser destruído. Então é algo muitíssimo importante. Então, irmãos, nós temos que observar exatamente quem nós estamos seguindo. Quando o Senhor Jesus Cristo, e esse é o meu ponto que eu quero também destacar neste momento, que tem a ver com isso que eu acabei de dizer. Quando o Senhor Jesus Cristo coloca isso aqui, ele como que está dizendo assim: ei, fique alerta. Não existem só os verdadeiros. Não existem só aqueles que vocês podem seguir despreocupadamente e que estão guiando vocês na palavra de Deus e que estão guiando vocês na verdade. Existem os falsos, existem os usurpadores, existem aqueles que pulam o muro e que vocês precisam identificá-los. Vocês precisam ter esse discernimento bíblico para identificá-los, para observar realmente se eles são verdadeiros, se eles são genuínos pastores. Vocês precisam estar atentos, vocês precisam saber que não pode se seguir qualquer um, não se pode ser inocente nessa questão da vida eterna. Na verdade, em questão nenhuma, não é, meus irmãos? Mas isso é algo que tem a ver com a glória de Deus, com o reino eterno e com a nossa alma eterna. Porque o ladrão vem para matar, vem para roubar, vem para destruir, e só Jesus, e somente Jesus, veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Então nós temos aqui, verdadeiramente, irmãos, um texto solene, seríssimo e de profunda, importantíssima aplicação prática às nossas vidas. Como identificar os falsos? Eu gostaria de lhes dar algumas orientações bíblicas sobre o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui. E esse vai ser o meu assunto hoje, né? E semana que vem a gente vai continuando, se Deus assim permitir. Ora, meus irmãos, se os falsos, eles são aqueles que usurpam, e o verdadeiro é aquele que vem pela instituição divina, genuinamente vindo de Deus, da parte do Senhor, então aí nós temos que realmente pensar e refletir, meus irmãos, a respeito do que isso significa na prática, né? Do que isso significa realmente no nosso viver, no nosso dia, na nossa religiosidade prática diária. Irmãos, o que é usurpar? E como esses homens usurpam? Como esses homens, então, eles pulam o muro? Bom, eles se colocam como vindo de Deus, mas eles não são. Mas como é que isso acontece e como isso, vamos dizer assim, pode ser identificado na prática? Bom, para isso nós temos que olhar para o capítulo 9 novamente, né? Então, peço para vocês lerem comigo. Vamos olhar aqui no capítulo 9, no versículo 10, quando diz assim: diziam, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus os que dantes era cego. Observe, meus irmãos, por que o povo levou aos fariseus o que dantes era cego? Porque eles acreditavam que aqueles homens eram realmente os melhores, as melhores pessoas, as pessoas mais capacitadas, autoridades naquele assunto de cura que Jesus Cristo tinha operado e que, portanto, ele, Jesus, poderia tratar, aliás, eles, os fariseus, poderiam tratar desta questão e não outras pessoas. Esses homens aqui, então, vejam que eles eram respeitados. Lá no versículo 22, a palavra de Deus diz: seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Observem que esses homens, eles tinham uma autoridade, e que essa autoridade era reconhecida pelas pessoas e até mesmo se intimidavam com essa autoridade, como era o caso desses pais desse homem, em que eles inclusive não disseram toda a verdade porque ficaram com medo do que essas autoridades falaram. Os judeus aqui se referem exatamente a essas autoridades,
em que seriam expulsos das sinagogas os que confessassem a Cristo. Então, meus irmãos, esta autoridade é real, porém essa autoridade é humana. É humana, não é realmente uma autoridade genuína que vem de Deus, mas uma imposição humana. Podemos dizer então, irmãos, em primeiro lugar, que este pular o muro e esta usurpação da instituição divina vem por os homens se colocarem como essas pessoas que são de Deus, sem nenhuma autoridade realmente vinda de Deus, mas uma autoridade meramente humana. O que nós percebemos aqui em todo o texto é que as pessoas os respeitavam como autoridade. Eles se colocavam como autoridades religiosas, como pastores, né? Pulando o muro, mas onde estava ali a questão divina? Onde estava ali realmente uma demonstração prática de que realmente eles tinham uma autoridade vinda de Deus? Nenhuma, irmãos. Pular o muro, se colocar como pastores, em primeiro lugar, de respeito, meus irmãos, a se colocarem como autoridade, sendo que essa base dessa autoridade não está em Deus. Se colocarem como autoridade espiritual, é esse que é o meu ponto, né? Mas essa base dessa autoridade não está em Deus, mas está no próprio homem. São os homens se colocando como autoridade e são as pessoas se submetendo às suas autoridades espirituais, à sua autoridade espiritual em bases meramente humanas. Um segundo aspecto é que isso acontece, irmãos, não claramente, não de maneira que, olha, nós estamos aqui nos instituindo e nos colocando como pessoas realmente que estão se instituindo, estão se colocando como autoridade sem selo. Não. Eles fazem isso, meus irmãos, tendo por base as Escrituras, tendo por base a autoridade das Escrituras, a autoridade dos antigos, a autoridade dos antigos profetas. Eles dizem, nós estamos ligados aos antigos, nós estamos ligados a eles. É exatamente isso que eles falam no versículo 28. Então o injuriaram, quando eles estavam naquele debate com o ex-cego, eles dizem, então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. É aqui que está a grande questão. Não há realmente base divina para a autoridade espiritual deles, de maneira nenhuma, mas eles não apresentam isso claramente, nem podem fazer, eles são usurpadores. Então, o que eles fazem? Nós estamos ligados aos antigos, nós estamos ligados a Moisés, nós somos homens de Deus. Eles usarão então, meus irmãos, a Bíblia, eles usarão então as Escrituras, eles se dirão ligados aos antigos profetas, mas mas o ex-cego, ele coloca a seguinte questão aqui para eles, meus irmãos. Ele diz aqui no versículo, ainda deles, né, no versículo 29, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse, nisto, pois está maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. E aqui ele diz, ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Ele começa a usar uma base escriturística, que isso aqui, quando eu fiz a exposição desse texto, eu mostrei aos irmãos a realidade do que esse cego está falando. Os homens estão se dizendo, baseando-se nos profetas antigos, baseando-se em escrituras antigas, mas aí o ex-cego diz, opa, mas aqui está, não é verdade. A base de vocês não se confirma quando nós vamos realmente investigar, nós vamos realmente estudar o ensino das Escrituras Sagradas. Ou seja, meus irmãos, nós temos aqui então algumas questões importantes, né? Primeiro, eles se apresentam como autoridade. Segundo, eles não falsamente se dizem como ligados aos antigos, mas quando você vai investigar, quando você vai observar, você vai ver que eles estão deturpando a palavra de Deus e eles estão então não se baseando de fato nas Escrituras Sagradas e nos ensinos dos antigos profetas,
mas eles estão ali falsificando, mentindo, enganando, distorcendo as Escrituras. E aqui o ex-cego mostra para eles como eles distorcem, mostra para eles como eles realmente não têm base nas Sagradas Escrituras. O próximo passo, meus irmãos, que mostra essa usurpação, é que no final das contas, meus irmãos, estes homens, como diz aqui no versículo, veja, ele diz no versículo 33, ainda estou lendo a palavra do ex-cego, que diz: se este não fosse de Deus, está falando de Jesus, nada poderia fazer. Agora veja a resposta deles. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e expulsaram. Não é? Aqui no versículo 28, eles dizem: discípulos dele sejas tu. Discípulos dele quem? Jesus. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. A grande questão aqui, meus irmãos, é que eles estão mentindo porque Moisés falou de Cristo, Moisés apontou para Cristo, Moisés profetizou de Cristo. Todo o Antigo Testamento, nós temos visto lá em Ezequiel, o 34, é só uma das profecias, mas todo o Antigo Testamento é uma profecia sobre Cristo, num certo sentido, né, no sentido mais amplo. Está apontando para Cristo, está ali, enfim, de várias e várias maneiras, tipificando a Cristo, ou profetizando Cristo, prometendo Cristo, esperando Cristo, dizendo Ele virá. E Moisés, inclusive, Moisés tem uma profecia específica em que ele diz que virá um profeta, não é? E ele está falando de Cristo. Então é mentira. Então o ponto aqui dessa usurpação é que eles dizem que são das Escrituras, mas como eu mostrei no ponto anterior, não deturpam as Escrituras. E o ponto específico, irmãos, é que eles negam Cristo das Escrituras. Eles negam Jesus da Bíblia. Como esses homens fizeram. Aqui está a usurpação e aqui está o pular o muro dos falsos profetas. Olhando para João capítulo 10, em conexão com João capítulo 9, é que eles negam Cristo. Eles extraem Jesus das Escrituras, eles deturpam, e fazendo isso, então aí está a deturpação das deturpações das Escrituras, porque aí eles tiram Cristo da Bíblia. Eles não apresentam a promessa do Salvador, do Redentor em Cristo, que é Cristo Jesus. Eles não apresentam a verdade de que só nele há salvação. Eles não apresentam a verdade de que ele teria que vir e morrer, se sacrificar pelos seus discípulos, como diz João capítulo 10, mesmo que ele dá vida pelas ovelhas. Eles não apresentam a verdade de que ele é o único Redentor, que só nele há justificação, só nele há salvação, só nele há esperança. Eles retiram Cristo, e retirando Cristo, eles apresentam, como Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, eles apresentam um outro evangelho que seja anátema, seja maldito. Ainda que venha um anjo do céu, seja anátema. Eles retiram Cristo, eles apresentam um evangelho de outra natureza, porque exatamente não tem a essência do evangelho, não tem o centro da verdade, que é o próprio Jesus. Eles retiram Cristo das Escrituras. Essa é a grande usurpação, esse é o grande pular o muro destes homens. Estes homens, eles são usurpadores, porque eles vêm como se viessem de Deus. Mas primeiro, a autoridade deles está apenas nos homens, não há uma base realmente bíblica. Segundo, eles mentem, mostrando que tem uma base nas Escrituras, mas genuinamente, verdadeiramente, eles estão torcendo as Escrituras, como o próprio ex-cego mostrou eles. Em terceiro lugar, a deturpação das deturpações é que eles extraem o Senhor Jesus Cristo das Escrituras. Eles não pregam Cristo, eles são contra Cristo, mesmo dizendo que são de Deus, mesmo dizendo hoje que são de Jesus Cristo, mesmo dizendo que seguem Jesus, mesmo dizendo que são cristãos. De fato, eles não seguem a Cristo Jesus. Irmãos, são homens, em terceiro lugar, em que a usurpação deles está em que eles se colocam no lugar de Cristo. E esse é o meu quarto ponto dessa usurpação e dessa falsa instituição. Eles, então, colocam-se da seguinte maneira. Veja, irmãos, o que diz o versículo 28.
Então injuriaram e disseram: discípulos dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Lá no versículo 34 ele diz: tu és nascido, eles dizem, tu és nascido todo em pecado, nos ensinas a nós. Vejam a arrogância. Eles se colocam como centro, eles se colocam como os importantes, como os salvadores, como os iluminados, como aqueles que os homens devem seguir a eles. Essa é a característica dessa usurpação, meus irmãos, em que eles não pulam o muro dessa maneira. Lá no versículo 39, aqui mais uma manifestação disso, desse orgulho, dessa vamos dizer assim, auto-idolatria, quando ele diz no versículo 39, disse-lhes: eu vim a este mundo, Jesus dizendo, né? Para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com eles ouvindo, disseram: também nós somos cegos. E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. E aqui está a quarta característica que mostra esse pular o muro e esse assumir de uma instituição divina que na verdade não é real. Eles se dizem iluminados, eles se dizem: quem és tu para me julgar? Ele diz para o ex-cego: tu que todo nascido em pecado, ensinas a nós somos os iluminados, nós somos os grandes religiosos, nós vemos, nós enxergamos. Mas observem que eles estão se colocando, centralizando-se em si mesmos, colocando como centro, centralizando-se em si mesmos e dizendo: vocês querem saber a luz, vocês querem saber a verdade, olhem para nós, nos ouçam. Mas tudo isso, irmãos, é sem a luz do Evangelho de Cristo, das Escrituras, do Cristo das Escrituras, aquele que diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eles rejeitam essa luz, rejeitam essa luz. Irmãos, os verdadeiros pastores não fazem isso, eles fazem exatamente o oposto. Bom, aqui nós temos o bom pastor, que é o pastor de fato. Mas nós sabemos, né? A Bíblia vai falar que o Senhor envia os seus ministros, os seus pastores, mestres, evangelistas, assim por diante, como Paulo vai falar nas suas cartas: pastores, mestres, evangelistas, né? Profetas. Alguns desses ofícios são passageiros, mas outros permanecem, especialmente a função de pastor, de mestre da igreja. Esses homens, o que eles fazem, irmãos? Qual é a característica deles? Bom, Cristo os envia. Quando Jesus diz lá: eu vos enviarei, lá no capítulo 15, 16, diz que eles vão ser odiados porque ele foi enviado pelo Pai e porque agora ele os envia. Então nós temos aqui, meus irmãos, ali também essa ligação, não é? Entre os verdadeiros pastores e os falsos pastores, sendo que esses verdadeiros pastores, eles são enviados pelo pastor de fato, pelo sumo pastor, como Pedro vai colocar lá, que existe realmente um pastor, né, na sua carta, e que os outros tão somente são pastores, mas no sentido de que eles proclamam o pastor, que é o único pastor de fato, Cristo. Os verdadeiros pastores vão fazer exatamente diferente disso. O que eles vão fazer, meus irmãos? A autoridade deles não é humana, mas eles são chamados e enviados por Deus, primeiro. Segundo lugar, meus irmãos, eles realmente estão baseando-se nas Sagradas Escrituras, diferente dos outros. Eles não distorcem as Escrituras, mas eles estão realmente baseando-se nelas e as interpretam e as proclamam na sua integridade, na sua fidelidade, no seu real ensino. Terceiro lugar, eles não querem se colocar como centro, mas eles proclamam tão somente Cristo, a exemplo do próprio João Batista: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Eles pregam Cristo das Escrituras, tão somente o Cristo das Escrituras. Em quarto lugar, eles não querem ser as luzes, não são luzes, mas eles apontam para aquele que é a luz do mundo.
É dessa maneira que nós podemos então fazer diferença entre os falsos pastores e entre os verdadeiros pastores. Nessas 4 características que um vai fazer de um jeito, outro vai fazer de outro. O falso vai usurpar uma autoridade que não tem. O verdadeiro pastor terá uma autoridade realmente divina como enviado por Deus. O falso vai distorcer as Escrituras, o verdadeiro vai proclamar as Escrituras. O falso vai retirar Cristo das Escrituras, o verdadeiro vai proclamar o Cristo das Escrituras. O falso vai se colocar como a luz, o verdadeiro vai apontar para aquele que é a luz, Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, e esse é meu ponto aqui, meus irmãos, para que nós finalizemos, e aí nós vamos continuar, se Deus quiser, semana que vem. O Senhor Jesus Cristo, Ele é de fato o verdadeiro pastor, sendo que os pastores, na verdade, de fato, não são pastores no sentido dele, mas apenas aqueles que proclamam a Ele. Ele é o bom pastor. Semana que vem eu vou abordar mais esse assunto para nós continuarmos. Ele é aquele que Ele cumpre as profecias de fato e, portanto, tem todas as características do verdadeiro pastor, porque vem pela instituição divina. Semana que vem nós vamos falar disso e vamos ligar ainda com esse ponto que eu acabei de dizer, que os verdadeiros pastores proclamam a Ele. Mas Ele não pulou o muro. Ele veio pela porta, e é sobre essa vinda pela porta que nós vamos continuar tratando na semana que vem, se Deus assim nos permitir. O que significa isso? Como isso se manifesta? Como isso realmente se torna uma realidade prática e nós podemos identificar, e identificando isso nós vamos poder identificar e fazer discernir os falsos dos verdadeiros pastores. Semana que vem nós vamos continuar, mas eu queria encerrar dizendo isso a você: fique cauteloso, seja precavido, seja prudente, não siga qualquer um simplesmente que se apresenta como uma autoridade. Faça esses testes. De onde vem a autoridade dele? É só porque os homens dizem que ele é autoridade? Só porque eles mesmos dizem que é autoridade, mas não tem nenhuma base realmente bíblica? É por causa de uma instituição? É por causa de um sistema religioso meramente? Esses homens, eles realmente proclamam as Escrituras ou eles torcem as Escrituras? Esses homens realmente pregam a Cristo das Escrituras ou eles retiram Cristo das Escrituras? Esses homens se apresentam como iluminados e são soberbos, orgulhosos e chamam os homens a si e falam como ele fez com... Eles fizeram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, no versículo 34, ou esses homens são humildes, são servos dos servos de Deus e apenas apontam para Jesus, apenas apontam para aquele que é a porta. Faça esses testes, que o Senhor lhe conduza ao verdadeiro pastor. Semana que vem a gente vai falar mais propriamente de Cristo, como esse bom pastor, do qual os verdadeiros pastores apenas são servos dele apontando para ele. Mas esse Cristo Jesus é que importa. Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Olhe para Jesus, busque Jesus, creia em Jesus, entre pela porta que é Jesus e seja salvo em Jesus. Ó ovelha, siga o bom pastor, que é o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, que dá vida pelas ovelhas. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Ele, Jesus, veio para que tenham vida e a tenham abundância. E que Ele abençoe todos vocês, que a todos vocês Ele conduza como o bom pastor. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que o Senhor nos abençoe cada vez mais, nos guardando dos falsos e nos firmando no bom pastor, nos conduzindo, Senhor Deus, ao Teu Filho pela iluminação do Espírito e nos levando a pastos verdejantes e nos fazendo ministros, nos fazendo sal e luz para levar esse mesmo bom pastor a outros, para que muitos outros creiam também, para a glória do Teu nome. Faz isso, Senhor. Louvado seja o Teu nome cada vez mais no Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, irmãos amados, hoje e sempre. Tenha uma abençoada noite e uma abençoada semana também em Cristo Jesus nosso Senhor. Não esqueça agora de cantar o hino, ler o trecho da confissão aí que eu deixei no programa, tá bom? Por favor, façam isso, e de encerrar com uma oração, uns pelos outros, pela igreja, enfim, por todas as pessoas, e para que o Senhor seja glorificado. Tenha uma abençoada semana, abençoada noite agora e uma abençoada semana no Senhor Jesus Cristo. Até, meus irmãos.